Numa noite fresca de outubro de 2011, Blake Chappelle, de 17 anos, saiu do baile de boas-vindas da East Coweta High School em Newnan, Geórgia, se sentindo no topo do mundo. Ele tinha o terno perfeito, o par ideal e uma noite aparentemente perfeita. Poucas horas depois, essa alegria virou um dos casos de assassinato não resolvidos mais assustadores da Geórgia. Blake nunca chegou em casa e, em vez disso, desapareceu na noite, sendo encontrado semanas depois, assassinado em circunstâncias misteriosas. Mas quem fez isso? E por que sua vida acabou logo após a noite mais feliz da juventude? E como esse caso de crime real só está sendo resolvido agora, depois de mais de uma década? Esta é a história do desaparecimento e assassinato de Blake Chappelle, um caso que chocou a comunidade e intrigou os investigadores. Bem-vindo ao Histórias de Crimes Reais. Sou Ty Knotts, seu apresentador, e trago novos documentários de crimes reais semanalmente. Aqui mantemos tudo simples. Sem IA, sem cenas chocantes, só o bom e velho crime real. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, considere se inscrever. É totalmente de graça e só serve para avisar quando eu postar novos casos. Blake Chappelle era um jovem que vivia em Sonoy, Geórgia. Ele era lembrado como bem-humorado, gentil, carinhoso e único. Blake adorava jogar Guitar Hero, como muitos adolescentes cheios de atitude na época. Mas ele também gostava de andar de moto de trilha. Blake era muito bondoso. Sua mãe contou que ele levava animais de rua para casa e oferecia abrigo a amigos sem onde ficar. Ele estava sempre pensando nos outros. Ele também amava profundamente o Halloween, mais do que qualquer outro feriado. Ele gostava de fazer e vender doces, além de comercializar produtos de padaria e energéticos na escola e no bairro com pequena margem de lucro. No geral, ele até podia passar uma impressão de bad boy para algumas pessoas por causa da aparência, mas Blake não era nada disso. Ele era um jovem de coração muito bondoso. Quando a família enfrentou dificuldades, Blake cuidou da mãe após seu derrame e, apesar de ser o mais novo, era muito responsável. Na época do caso, ele já namorava Ryan há bastante tempo. Ele precisou recomeçar a vida após a mudança para Sonoy, mas se adaptou rápido. No geral, Blake curtia a vida fazendo tudo o que um adolescente faz. Tudo ia bem, até que deixou de ir. Esse foi um momento muito importante na vida de Blake, e foi isso que levou ele e sua mãe a se mudarem para Sonoy em primeiro lugar. Em maio de 2011, Blake morava com a mãe em Jonesboro, Geórgia, e namorava outra garota, não a Ryan. Blake e a garota eram jovens apaixonados, mas algo a fez fugir de casa. Não sabemos por que ela fugiu de casa. Alguns acham que sua casa era ruim, outros pensam que queria fugir com Blake. Realmente não sabemos. Mas quando Blake soube disso, ele pegou sua bicicleta e saiu à procura dela. Mas outra pessoa também estava procurando pela garota fugitiva, o padrasto dela. Resumindo, Blake achou sua namorada antes e a levou de volta ao Hunter Ridge Trailer Park. Mas ele foi recebido pelo padrasto da garota, que estava incrivelmente irritado por todos os motivos óbvios. Acho que o padrasto pensou que Blake e a garota tentaram fugir juntos, mas não tenho certeza. Mas Blake logo enfrentaria uma situação desagradável. O padrasto da garota o espancou até deixá-lo caído e a polícia foi chamada. Agora, tenho certeza de que você deve estar pensando que o padrasto seria pego por, sei lá, espancar Blake sem nem ouvir ele e a garota primeiro. Mas curiosamente, isso não aconteceu. Blake acabou preso e ficou pouco mais de 2 semanas na cadeia antes de ser solto, com todas as acusações retiradas. De acordo com testemunhas e mensagens de texto entre Blake e seus amigos, o padrasto dela estava lá com 2 homens e eles também estavam armados. O grupo chegou a ameaçar matar Blake e enviou ameaças à família. Isso foi muito perturbador para Blake e sua família, ainda mais porque o rapaz não fez nada de errado. Quer dizer, eu não sei o que realmente aconteceu, mas julgando pela forma como esses eventos se desenrolaram, Blake levou a garota de volta para casa. Ele saiu para procurá-la. Acho que Blake não queria fugir com ela, mas ainda não sabemos toda a história. Mesmo assim, o padrasto espancar Blake até deixá-lo roxo e ameaçá-lo tão ferozmente foi perturbador. Mesmo assim, a mãe de Blake, Melissa, pediu que ele terminasse com a garota, e depois eles se mudaram para Sonoy. Melissa disse que temia pela vida do filho e proibiu Blake de ver ou falar com qualquer amigo de Jonesboro novamente.
Essa mudança era para ser o que todos precisavam para recomeçar e ter uma nova chance. Após a mudança, Blake e Melissa não enfrentaram mais ameaças. Blake ouviu sua mãe, não manteve contato com ninguém do seu passado e começou sua vida do zero em Sonoy. Novas pessoas, novo bairro, uma folha em branco? Ou pelo menos era o que ele pensava. 5 meses após o incidente, era outubro de 2011, no baile de boas-vindas na escola de ensino médio de Blake e Ryan. Blake estava realmente animado para esse dia. Ele vinha esperando pelo baile de boas-vindas há semanas e não poderia estar mais feliz. Blake avisou a mãe que dormiria na casa do amigo Austin, e ela concordou. Melissa e Blake prometeram que ele não iria a outro lugar, e ele concordou. Após o incidente em Jonesboro, a superproteção de Melissa era compreensível. Ela não queria que Blake estivesse em nenhum lugar sem que ela soubesse, e Blake garantiu a ela que faria o que lhe fosse pedido. O plano era ir à casa de Ryan antes do baile, tirar fotos, e depois Shannon, mãe de Ryan, levaria o casal para jantar, e em seguida para a escola para o evento. Após o baile, Ryan e Blake iam ver um filme antes de Blake ir para a casa de Austin. Então Blake tinha lugares para ir. A agenda desse jovem estava lotada. Blake se atrasou na casa de Ryan porque fez uma viagem de última hora ao shopping para comprar uma gravata que combinasse com o vestido de Brian. Mas tudo ficou bem e as coisas aconteceram como planejado. Blake era um típico garoto de 17 anos do ensino médio que só queria uma noite incrível com sua namorada. E conseguiu. Após a dança e o filme na casa do Ryan, que acabaram às 11h30, Blake foi para a casa do Austin e ligou para sua mãe para contar sobre a noite. Segundo Melissa, Blake parecia muito feliz e contou sobre as centenas de fotos que tirou na dança. A noite começou na casa do Austin, onde os garotos conversaram e caminharam até um posto de gasolina no bairro dele. Quando chegaram em casa, já era 2 ou 3 da manhã. Nesse momento, o celular do Blake apitou. Era a mensagem da Ryan. Após algumas trocas, ele decidiu voltar para a casa dela e passar mais tempo juntos. Agora, esse não era o plano original. Shannon ficou encarregada de levar e buscar Blake e Ryan no baile de boas-vindas e fez sua última parada na casa do Austin para deixar o Blake. Então agora, se o Blake quisesse ir para a casa da Ryan, ele teria que fazer o trajeto a pé e sozinho no meio da noite. Austin deu ao Blake sua jaqueta e as chaves para facilitar a entrada. Foi dormir e Blake saiu para a casa da Ryan, a cerca de 5 quilômetros dali. Ele foi à casa da Ryan por volta das 4h30 e entrou pela janela sem ser visto. A determinação de um adolescente sempre me surpreende. Mas Ryan e Blake foram flagrados pela avó dela, que pediu para Blake sair, e ele obedeceu. Ryan lembrou de Blake saindo por volta das 5h, vestindo calça preta, moletom com capuz e a jaqueta do Austin. Blake voltou para a casa do Austin e enviou mensagens para Ryan no caminho. Ele também enviou mensagem para Shannon, mãe do Ryan, pedindo desculpas por entrar escondido na casa. Essa foi uma atitude ousada, mas de novo, isso mostra muito bem o caráter do Blake. Ele cometeu alguns erros óbvios, sim, mas o Blake estava realmente fazendo o melhor que podia para tentar ser uma pessoa decente e consertar as coisas quando errava. Pouco depois, em mensagens para Ryan, Blake contou que foi parado por um policial que pediu sua identidade. Depois, a última mensagem de Blake para Ryan foi reclamando do frio. Isso aconteceu por volta das 5h30. A casa do Austin era a poucos quilômetros da de Ryan, com várias rotas possíveis. Blake nunca conseguiu voltar para a casa do amigo. Ao amanhecer, Shannon perguntou a Ryan se tinha notícias de Blake, mas ela não tinha. Ryan tentou ligar e mandar mensagem para Blake, mas ele não atendeu. Shannon pediu para Ryan ligar para Austin e perguntar se Blake já tinha chegado em casa. Quando Ryan falou com Austin, ele estava tão preocupado e surpreso quanto ela e também não sabia do Blake. Ele deu as chaves de casa ao Blake, mas ele não estava lá naquele momento. O pai do Ryan e o Austin procuraram o Blake, mas voltaram sem notícias. Foi então que todos eles decidiram avisar a Melissa sobre o desaparecimento do filho dela. Quando a Melissa recebeu aquela ligação logo cedo, ela ficou completamente chocada. Se você se lembra, a Melissa tinha feito uma promessa com o Blake de ficar na casa do Austin e não ir a lugar nenhum até de manhã. Ele quebrou essa promessa. E agora ele estava desaparecido. A polícia começou uma busca por Blake, enquanto a mãe e os amigos de Blake também procuravam por conta própria.
Melissa parou em um posto de gasolina próximo e perguntou se viram Blake. A pessoa no posto disse ter visto Blake por volta das 7h30 da manhã e, aparentemente, ele perguntou quando a loja iria abrir. A polícia fez buscas onde Blake foi visto por último, próximo à casa de Ryan e Austin, e no trajeto que teria seguido. Enquanto isso, os investigadores também começaram a verificar as últimas mensagens e qualquer forma de contato que Blake teve com qualquer pessoa. Eles analisaram as mensagens que Blake enviou para Ryan e Shannon, destacando a em que ele dizia ter sido parado por um policial no caminho da casa de Ryan para a de Austin. Agora, a polícia realmente verificou os registros recentes e, surpreendentemente, não havia nenhum registro de qualquer policial de plantão, naquele momento, parando um garoto de 17 anos naquele trajeto. Normalmente, quando um policial para alguém e pergunta para onde a pessoa está indo e tudo mais, ele precisa registrar isso. Assim as coisas funcionam, é o padrão. A ausência de registro de que Blake foi parado deixou a polícia e todos desconfiados. Era possível que esse policial estivesse apenas perguntando casualmente para Blake para onde ele estava indo? Blake tinha certeza de que quem o parou e pediu identidade era mesmo policial? Ou era alguém fingindo ser um policial? Isso foi realmente bizarro. Bem, num piscar de olhos, dias, semanas e meses se passaram. Não havia sinal de Blake. A polícia pediu ajuda ao público e ofereceu recompensa por informações sobre Blake ou seu possível sequestrador. Porque, embora a polícia tratasse o caso de Blake como desaparecimento voluntário, já havia passado muito tempo sem contato dele com ninguém. O telefone e os pertences dele nunca foram recuperados. Tudo levava a Antinha a um beco sem saída. Para piorar, a família Chappelle recebia ligações muito estranhas. Elas não eram frequentes, mas quando ocorriam, eram bem assustadoras. Pouco mais de 2 meses após o desaparecimento de Blake, em novembro de 2011, Melissa recebeu uma ligação em casa. Dizem que o número era desconhecido ou bloqueado. Quando Melissa atendeu, ninguém falou do outro lado. Melissa identificou o que pensava ser uma TV, e a ligação durou 5 minutos. E então a pessoa que ligou simplesmente desligou. Poderia ser alguém aleatório ou apenas alguém pregando uma peça de mau gosto, mas Melissa não conseguia esquecer. Não sabemos se a polícia rastreou ou investigou essa ligação. Se isso foi uma brincadeira, então foi uma brincadeira muito cruel, e as pessoas realmente precisam amadurecer e parar de mexer com famílias preocupadas e enlutadas desse jeito, porque se foi uma brincadeira, não é a primeira vez que falamos sobre algo assim. Mas se não foi uma trote, então será que pode ser alguém que sabe sobre Blake? Ou pior, será que era alguém mantendo Blake em cativeiro? Essa ligação já foi perturbadora, mas as coisas piorariam. 1 mês depois dela, 2 meses após o desaparecimento de Blake, uma descoberta ocorreria. E o caso de Blake tomaria um rumo ainda pior. Era 19 de dezembro de 2011, e algumas pessoas estavam caminhando por uma área chamada Summer Grove Parkway, em Sonoy. É um local isolado, com riachos e bosques ao redor. Ao se aproximarem do riacho, viram algo na água. Parecia que um manequim fora jogado de bruços no riacho. Todos já ouvimos histórias de crimes reais para saber que nunca é um manequim. A polícia foi acionada e isolou a área com fita. Era tragicamente o corpo de um adolescente. A pessoa, claramente falecida, estava vestindo apenas uma camiseta de baixo e roupa íntima. As únicas identificações eram uma tatuagem no peito e 2 piercings no lábio. Era Blake Chappelle, de 17 anos. A parte mais devastadora dessa descoberta foi a maneira como Blake faleceu. Ele tinha só um ferimento na cabeça, e alguém usou arma de fogo para tirar a vida de Blake. No entanto, a polícia não tinha certeza de quanto tempo Blake havia sido deixado aqui no riacho. Ou Blake foi morto e deixado naquele riacho, ou foi assassinado em outro lugar e o corpo trazido para cá. A maioria acredita na segunda opção, pois essa área era perto da casa de Austin, e como lembra, buscas ocorreram lá nos primeiros dias do sumiço de Blake. No entanto, não sabemos se essa área específica foi vasculhada minuciosamente ou não. A família de Blake foi avisada da descoberta. E 2 meses após o desaparecimento inexplicável do filho, Melissa soube onde Blake foi encontrado, mas infelizmente ele não voltaria para casa. Melissa estava arrasada. Sempre muito protetora com Blake, o mais novo, desde o incidente em Jonesboro, ela fazia de tudo para mantê-lo seguro e permitir que aproveitasse a vida.
Mas agora Melissa havia perdido seu filho mais novo de maneira tão repentina e brutal. Ela estava inconsolável, mas também queria respostas. Queria que o assassino de Blake fosse capturado e punido. Então foi exatamente isso que ela decidiu fazer. Apesar da determinação de Melissa, encontrar o assassino de Blake seria mais fácil falar do que fazer. E adianto, levaria muito tempo até conseguir algumas respostas. A polícia buscava possíveis suspeitos, tentando entender quem teria tanta animosidade contra Blake para matá-lo e destruir sua família assim. Tudo o que a polícia sabia até aquele momento era que Blake foi até a casa de Ryan e depois voltou para a casa de Austin. Algo aconteceu com ele no caminho de volta para a casa de Austin. Isso era praticamente tudo o que eles sabiam com certeza. Mas o fato é que ninguém, nem a polícia, sabe ao certo qual caminho Blake fez naquela noite. Descobrir a resposta facilitaria muito a investigação. Como disse, o corpo de Blake foi achado perto da casa de Austin. Isso é útil, pois prova que Blake ia para a casa de Austin, não para outro lugar. Isso não é revolucionário, pois a polícia não consegue comprovar quem o atacou. O telefone e outros pertences de Blake ainda não foram encontrados. Blake saiu da casa de Ryan usando mais que só camiseta e roupa de baixo e estava com seu telefone. Onde estão as roupas e o telefone dele? Alguém se livrou deles? Alguém sequestrou Blake, levou ele para algum lugar, matou ele, se livrou das coisas que ele tinha com ele e depois jogou ele de volta no riacho? Há centenas de perguntas e não muitas respostas. Registros telefônicos e rastreamento de localização são úteis. Melissa até solicitou à polícia usar rastreamento e triangulação de celular para localizar Blake com precisão. Não sabemos se a polícia fez isso. Se fizeram, então não tornaram essa informação pública. A polícia foi discreta sobre os detalhes, o que é compreensível. Provavelmente não querem arriscar que o suspeito fuja. Mas ainda assim, como Blake desapareceu e depois foi encontrado, é realmente assustador e muito perturbador. Era inexplicável naquela época, e ainda é. O funeral de Blake ocorreu logo após encontrarem seu corpo no riacho. Ele foi sepultado em 29 de dezembro de 2011. Todos estavam de coração partido e ainda chocados com o crime. Há teorias sobre possíveis motivos para matarem Blake, mas lembre-se, são apenas especulações de pessoas na internet, não versões oficiais da polícia. Mas alguns suspeitam que o padrasto da ex-namorada de Blake, aquele que o espancou em Jonesboro em maio de 2011, claramente ameaçou matar Blake, mas não sabemos se a polícia investigou isso ou não. Alguns também desconfiavam de Austin. Acham estranho que os restos de Blake foram achados perto da casa de Austin. Não sabemos se havia problemas entre os amigos, e sem descobertas da polícia, não há como afirmar nada com certeza. Mas, como quis o destino, a família de Blake logo teria algumas respostas. Só que talvez não da maneira que eles esperavam. Até pouco tempo, todos eram suspeitos, pois o caso seguia sem solução. Qualquer um na vida de Blake, ou até um estranho mal-intencionado, poderia ser o culpado. As pessoas desconfiavam dos colegas de escola do Blake, dos amigos dele, de pessoas que ele encontrava na rua e até de pessoas do passado dele. Eles criaram teorias sobre clientes insatisfeitos do negócio de energéticos do Blake e rivais das corridas de bicicleta. Alguns até suspeitavam da namorada do Blake, Ryan, da família dela e do Austin. A questão é que o caso do Blake não tinha muitas pistas, então havia muita especulação por toda parte. A polícia estava conduzindo a investigação e também analisando as novas pistas e informações à medida que o tempo passava. Mas isso continuou por mais de 10 anos. O caso de Blake ficou sem solução por anos. Você consegue imaginar estar no lugar de Melissa e ter que viver todos os dias por mais de 10 anos sem saber por que seu filho foi tirado de você ou quem fez isso? A determinação de conseguir justiça por Blake foi, sinceramente, a única coisa que fez Melissa continuar seguindo em frente. Foi difícil, mas ainda assim ela conseguiu. Ela insistiu para que o caso de Blake nunca fosse esquecido. Ela fez aparições públicas, divulgou o nome e o caso de Blake em outdoors e buscava atualizações com a polícia. Ela disse, só quero saber por quê. Só nos deixe ter paz. Ele era uma criança inocente e não fez nada de errado. Em março de 2024, novas evidências surgiram e a polícia, com o Departamento de Investigação da Geórgia, analisou tudo cuidadosamente.
Como resultado, 3 mandados de prisão foram emitidos em Sharpsburg. A polícia de Newnan e o Departamento de Investigação da Geórgia foram vagos nos detalhes, mas claramente investigavam algo. Porque quase 15 anos após o desaparecimento de Blake, em setembro de 2025, a polícia prendeu alguém em relação ao assassinato de Blake. Eles prenderam Scott Elliott Smith, 38 anos. Segundo a polícia, Scott virou pessoa de interesse durante a investigação de uma nova pista. Ele não tinha sido investigado quando Blake sumiu e foi achado em 2011. Quando a polícia interrogou Scott, ele admitiu ter matado Blake, de 17 anos. Scott depois foi acusado de homicídio, agressão agravada, adulteração de provas, porte de arma durante crime e ocultação de cadáver. No entanto, a polícia ainda está investigando um possível motivo para o assassinato. Enquanto isso, Scott continua preso na cadeia do condado de Coweta. Quanto ao Scott, não se sabe muito sobre ele, além do fato de que ele foi preso anteriormente em agosto de 2018 por acusações que incluem dano criminal e dano criminal à propriedade do governo. Ele foi libertado da prisão em julho de 2020, embora não saibamos quem realmente é Scott e como ele está relacionado ao Blake ou o conhece, ele confessou o assassinato dele. O caso ainda está sob investigação, e podemos esperar que, com o passar do tempo, a polícia consiga encontrar provas que finalmente possam dar à família Chappelle algum tipo de encerramento. Mas infelizmente, acho que todos nós sabemos que pessoas assim raramente revelam seu verdadeiro motivo. É muito provável que mesmo depois de anos com julgamentos, audiências, sentenças e todos os detalhes de casos como esse, ainda seja muito provável que nunca saberemos exatamente por que Blake perdeu a vida naquele dia. Mas eu realmente espero estar errado. Quem é Scott Elliott Smith? Como conhecia Blake? Ele realmente o conhecia ou o atacou aleatoriamente? Bem, eu vi uma reportagem alternativa que afirma que um repórter sugeriu que Blake e seu assassino não se conheciam pessoalmente, mas essa informação não foi confirmada pela polícia. Sabemos apenas que Scott tinha 7 anos a mais que Blake, mas talvez nunca descobramos como se encontraram naquela noite. Desde que esses relatos e confissões surgiram, houve muitas acusações na internet. Alguns dizem que o crime foi motivado por drogas, mas não vi nada indicando que Blake estivesse envolvido nisso. Achei alguns comentários da família de Blake após a divulgação, onde falaram bastante dele em um post no Reddit. Mas nem mesmo eles fazem ideia de quem é esse tal de Scott, ou qual era a relação dele com Blake, se é que existia alguma. No fim das contas, é só tragédia em cima de tragédia. Só espero que, com o tempo, a família de Blake consiga encontrar as respostas que vem implorando, porque quase 15 anos já é tempo demais. Obrigado por acompanharem mais um episódio de Histórias de Crimes Reais. Se você é novo por aqui e gostou do vídeo, não esqueça de clicar no botão de curtir e considere se inscrever. É totalmente gratuito e só serve para avisar quando eu postar novos vídeos. Se você gosta do canal e quer ajudar a nos apoiar, considere clicar no botão de Seja Membro abaixo do vídeo e torne-se um membro do canal. Isso permite que você veja novos vídeos, às vezes dias ou semanas, antes de serem postados para o público, e é uma ótima maneira de ajudar o canal financeiramente. Eu agradeço a todos vocês que decidiram fazer isso. E aproveitando, agradeço aos novos membros do canal desta semana: Che Morningstar, Linda Butler, Jennifer Dowden, Angélia Huff e eu sou o único e exclusivo dele. Não esqueça, você pode comprar uma camiseta de Histórias de Crimes Reais pelo link abaixo, incluindo a nova Nunca é um Manequim. Mas dito isso, meu nome é Ty Notts. Agradeço novamente por assistirem e nos vemos no próximo vídeo.